Olá pessoal, meu nome é Michele Cavalcante, da Tapacurá Electronics, e estou falando aqui de Recife, Pernambuco. Hoje vamos aprender a trabalhar com a comunicação serial feita entre a placa Arduino e o computador. Para tal, vamos utilizar circuitos explicados em aulas anteriores. Para imprimir dados no terminal do computador, você precisa de apenas 3 funções. Serial.begin deve ser chamada no começo do código em setup e recebe como parâmetro a velocidade que os bits de informação são transferidos. Serial.print e serial.println enviam dados pela porta serial, mas println pula para a próxima linha depois de enviar os dados fornecidos como parâmetro. Aqui está a visão do esquemático e da protoboard de um potenciômetro conectado à placa Arduino Uno, mostrado em aulas passadas. No projeto Potenciômetro 1, a cada segundo vamos imprimir no terminal o canal que o potenciômetro está ligado, o valor lido do potenciômetro e a porcentagem desse valor. O potenciômetro será conectado ao pino 0. Em setup, inicializamos a porta serial com balde de 9600. Em loop, declaramos a variável local val e armazenamos nela o valor do potenciômetro. A variável por guarda o valor da porcentagem através da função map. Depois, enviamos para o terminal uma string, valor analógico, que tem que ser colocada entre aspas. Em seguida, enviamos o valor da variável val, a string porcentagem, o valor da variável por e, finalmente, o caractere %. No final, como foi utilizado o println, o cursor do terminal pulará para a próxima linha. Observe que essas duas funções aceitam vários tipos de parâmetros, como variável do tipo inteiro e string. A cada 1 segundo esse processo se repete. Observe a porta que o seu Arduino está conectado. No ícone da lupa você pode abrir o terminal serial. Confira se o balde rate é o mesmo inicializado no código. No terminal é mostrado o valor obtido pelo potenciômetro. Agora vamos utilizar caracteres especiais. Só vamos modificar a função loop. Com serial.println vamos enviar um string, que contém o caractere barra invertida N, que faz com que o cursor do terminal mude para a próxima linha. Depois, o nome do pino analógico e barra invertida T, que imprime uma tabulação. Ainda envia o nome valor, tabulação e o nome porcentagem. Utilizamos println novamente para imprimir traços. Agora vamos criar um laço for de 10 interações que tem praticamente a mesma função do código anterior, mas utiliza o caractere de tabulação. O resultado pode ser visto na prática. Até agora, só a placa Arduino enviou informações ao computador. Vamos fazer o caminho contrário. Um programa simples de se fazer é o echo, onde o Arduino envia para o computador tudo o que recebe. Vamos utilizar pela primeira vez para uma variável tipo char, que representa os caracteres como sendo variáveis de 1 byte. Em setup, a velocidade da serial já foi inicializada. Em loop, vamos usar pela primeira vez a função serial.available, que retorna o número de bytes que está armazenado no buffer da entrada serial do Arduino. Então, se tiver algum caractere, o corpo dentro do if é executado. A variável dado recebe um caractere vindo da serial através da função serial.read e em seguida envia esse caractere de volta para o computador. Aqui no terminal você seleciona New Line para que toda vez que você pressionar a tecla Send, o computador enviará as informações que você digitou e o comando de nova linha.
Quando você envia um caractere pela serial, você não está enviando o 5 ou o A. Na verdade, você envia um byte que o computador interpreta como um caractere. É utilizado o ASCII, que é uma codificação de caracteres de 7 bits baseado no alfabeto inglês. Cada sequência de códigos na tabela ASCII corresponde a um caractere. O dado lido através da serial deve ser do tipo char, como no código echo, mesmo que você só espere números vindos da serial. Você precisa primeiro ler o byte como caractere e depois converter para inteiro, se necessário. Por exemplo, se estivermos esperando o número 5, vamos ler da serial o número 53, porque a representação do número 5 é 53 na tabela ASCII. Você pode também comparar diretamente o valor do caractere utilizando aspas simples. Como demonstração, vamos escrever um código para esse circuito simples com um resistor e um LED azul. Com o projeto Controle 1, vamos acender ou apagar o LED de acordo com o caractere recebido pela serial. Como em aulas passadas, o pino do LED azul já foi declarado e inicializado em setup, assim como a velocidade da serial. Vamos continuar usando a variável tipo char, dado. Como no programa echo, primeiro é verificado se há algum byte no buffer de entrada e se sim, o byte é armazenado em dado. Se receber o caractere 1, o LED é aceso. Caso contrário, se receber o caractere 0, o LED é apagado. Observe que se não estivéssemos utilizando as aspas simples, se enviássemos o caractere 0 pelo computador, íamos ter que conferir se recebemos o valor 48. E se enviássemos o caractere 1 pelo computador, íamos ter que conferir se recebemos o valor 49. Aqui está a prática. Utilizando o circuito do LED RGB, visto também em aulas anteriores, vamos agora enviar para a placa Arduino 3 valores separados por vírgula para acender o LED RGB. Por exemplo, se quisermos brilho máximo para o RGB, vamos enviar 255,255,255. No projeto Controle 2, os LEDs RGB e a serial já foram inicializados. Vamos criar variáveis inteiras para guardar os valores dos níveis RGB. Em loop, primeiro é verificado se há algum byte no buffer de entrada. Agora vamos utilizar pela primeira vez a função serial.parseInt, que espera até que um caractere não numérico seja lido da serial, no nosso caso uma vírgula. Então, ela converte os dígitos anteriores em um inteiro. Então, é lido o valor inteiro para a variável do LED vermelho, depois para o LED verde e finalmente para o LED azul. Quando a transmissão acaba, lê-se o caractere nova linha e os valores RGB são atualizados para o LED. No terminal serial, enviamos 3 valores entre 0 e 255, separados por vírgula. Observe que os valores lidos são utilizados para determinar a intensidade das luzes RGB. Para evitar se comunicar com a placa Arduino através de um terminal, vamos começar a programar em Processing, que é uma linguagem de programação de código aberto em um ambiente de desenvolvimento integrado. Essa linguagem tem por base as capacidades gráficas da linguagem de programação Java e tem como objetivo ensinar noções básicas de programação. Para baixar a IDE, basta entrar nesse site, clicar em Download Processing, fazer uma doação, que não é o caso, e escolher o sistema operacional utilizado. Agora vamos utilizar o circuito do potenciômetro novamente. Vamos gravar no Arduino esse projeto Potenciômetro 3, que a cada 50 milissegundos envia para o computador um valor entre 0 e 255, definido pelo potenciômetro, e o caractere de nova linha. Vamos começar a escrever o código do processo em Potenciômetro 3. Como no ambiente do Arduino existe a função obrigatória setup
para inicializações. Ela só é chamada uma vez no começo do código. Em vez de loop, a função obrigatória que se repete é draw. No processing, precisamos importar a biblioteca serial e criar um objeto, no nosso caso, porta. Vamos criar a variável brilho tipo float, para armazenar o valor vindo do potenciômetro conectado ao Arduino. Em setup, vamos criar uma janela de 500 por 500 pixels, através da função size. Depois, inicializamos o objeto porta com o nome da porta que o seu Arduino está conectado ao computador e a velocidade. No nosso caso, é com 8 e 9600, respectivamente. Utilizando porta.bufferUntil, fazemos com que o buffer de entrada do computador armazene bytes até receber o caractere de nova linha. Em Draw, a função background recebe como parâmetro a intensidade do brilho da cor vermelha, verde e azul, com valores entre 0 e 255, e atualiza a cor da janela criada. No nosso caso, só vamos utilizar a cor azul. Quando o buffer de entrada receber o caractere nova linha, a função SerialEvent do objeto porta será chamada. Aqui vamos atualizar brilho, convertendo primeiro o valor vindo da serial para a float, e esse valor é obtido através da função porta.readString. Para executar o programa, basta clicar em Run. Primeiro, conferimos que a cada 50 milissegundos envia para o computador um valor entre 0 e 255, definido pelo potenciômetro, e o caractere de nova linha. Agora, à medida que mexemos no potenciômetro, alteramos o brilho azul da janela criada. Agora vamos utilizar novamente o mesmo circuito LED RGB e o código para Arduino criados nessa aula. Vamos novamente controlar a intensidade do LED RGB. Dentro da pasta do projeto no processo em que vamos criar, precisamos ter uma pasta chamada Data com essa imagem hsv.jpg. Ao selecionar um pixel dessa imagem, vamos escolher os valores RGB para enviar para o LED. No projeto Processing Controle 2, importamos novamente a biblioteca da serial e declaramos o objeto porta. Em Setup, inicializamos uma janela e a comunicação serial. Agora vamos declarar um objeto pImage que representará nossa imagem HSV. Para tal, utilizamos a função loadImage. Em Draw, vamos utilizar novamente a função background, mas dessa vez apenas com um argumento, o valor 0, que representa um fundo preto. Agora utilizamos a função image com o objeto img para sobrepor o fundo com o arquivo JPG. Vamos escrever a função mousePressed, que é chamada toda vez que o mouse for pressionado. Primeiro guardamos o valor na variável tipo colorC da cor RGB, onde o mouse pressionou com a função get. Depois criamos uma string cores que será enviada pela porta serial para a placa Arduino através de porta.write. Essa string será no formato trabalhado anteriormente com os valores RGB entre 0 e 255 e separados por vírgula. Observe agora o sistema em funcionamento. Vamos ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.